Vocês vão me falar se vocês estão conseguindo ver a minha tela, tá bom? Sim, só não tá em tela cheia. Uhum. Isso que eu vou abrir aqui. Eu não vou conseguir colocar todo em tela cheia, mas porque eu vou deixar pequenininho aqui, né, a parte de vocês, quem está aqui na aula. Esse foi um teste que eu fiz e foi a maneira que eu consegui colocar para que eu pudesse, deixa eu adicionar aqui, é, falar. Eu queria, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Estão conseguindo ver que eu estou gesticulando aqui, não tá? Sim, tá aparecendo Hum, você e o slide. isso. Aqui eu não sei se aparece. Deixa eu ver. Tá aparecendo ainda? Não, agora tá aparecendo os participantes e o slide. Agora tá Hum, você e o slide. beleza. Então vamos fazer dessa forma, porque a minha intenção é estar com vocês, estar presente aqui. Então, se eu deixasse só a tela, eu acho que ia ficar. Eu não estava me sentindo confortável, né, de ficar só a tela. Mas com essa opção aqui, eu acho que dá para vocês acompanharem bem, tá bom? Gente, então, bem-vindos a essa masterclass, bem-vindos a essa aula que eu preparei com muito carinho aqui para vocês. Foram, assim, alguns meses de preparação dessa aula, mas o projeto já vem há algum tempo. O principal objetivo que eu quero deixar aqui claro para vocês nessa aula é que eu preciso que vocês entendam e se preparem para saber como dominar o mercado agro e fazer negociações com segurança para vocês terem resultados acima da média. Então, meu objetivo maior é esse, mostrar para vocês esse universo do mercado agro e de que forma vocês precisam estar preparados para o que vem aí para o futuro dos negócios. Então, Vanessa, sim, Vanessa, me desculpe por interromper a Delúcia. Esse material vai ser disponibilizado para a gente em PDF, alguma coisa assim, slides. sim, eu Ah, já tenho beleza. ele já no PDF e aí eu encaminho lá no grupo, Tá, obrigada. tá bom? Tá. Bom, vocês vão ter aí o material todo que eu vou apresentar e eu quero que vocês tenham as respostas dessas perguntas que eu cheguei a colocar aqui, tá? Então, primeiramente, eu preciso que vocês comecem a imaginar e se perguntem em vocês o que os líderes das maiores empresas estão buscando hoje, o que está por trás das negociações de alto valor, porque a cada 5 bilionários, três vêm do berço de vendas, três estão em negociações. E as negociações são de alto valor. Então, a gente tem que descobrir o que está por trás, que é o padrão dessas negociações. E também quero que vocês imaginem aí, busquem a resposta de qual é o caminho para aproveitar essas oportunidades dentro do agronegócio. Como que vocês descobrem essas oportunidades e vão fazer parte delas. Tá? Bom, primeiramente, eu preciso trazer aqui as pessoas que estão nessa masterclass. Meu objetivo, quais são as pessoas que eu quero que esteja aqui e para quem eu fiz todo esse projeto. Essa masterclass, ela é para compradores, compradores que estão no dia a dia nas empresas precisando é, falar com vários fornecedores ao mesmo tempo, fazer compras assertivas, reduzir custos sempre e trabalhar a questão das equipes e de lidar com área de marketing, área de vendas, área operacional. E para isso exige que você tenha conhecimentos e técnicas de negociação para lidar no dia a dia com essas pessoas. Também serve para vendedores que estão ali todos os dias precisando bater meta, tendo que ter resultados, todos os dias fazer negócio e trazer lucro para as empresas. Donos de pequenos negócios, eu coloco separado porque a gente sabe das peculiaridades de cada um. Então, o dono de pequenos negócios tem que estar, uma hora ele está comprando, outra hora ele está vendendo, outra hora ele está fazendo parceria para Black Friday, para Natal, e tudo. Então, está sempre ali naquele movimento de ter que fazer ação, de negociar com alguém, de falar com as pessoas certas. Serve para líderes
líderes que têm equipes que precisam engajar as pessoas ali dentro da sua equipe para que elas também tragam resultados. Serve para consultores que muitas vezes estão no mercado fazendo uma consultoria, logo ele já está em outro mercado fazendo outra consultoria, e é muito dinâmico, e eles precisam saber quais são os cenários, quais os mercados que estão acontecendo ali, o que está envolvido, e também precisam trazer resultados. Executivos de empresas que têm aquele cargo mais alto, que precisa liderar ali também de uma forma mais efetiva, de que realmente traga o resultado para a empresa e tem uma pressão muito grande também. Produtores rurais eu tenho tido muita aproximação com essas pessoas ultimamente, nos últimos anos. Eu vejo a necessidade que eles têm de continuar no dia a dia ali, naquela rotina deles de trabalho, mas ao mesmo tempo saber o que está acontecendo no mundo e saber fazer a negociação na hora certa com as pessoas certas. Advogados do agronegócio também têm entrado muito no mercado e precisa saber como é o agronegócio, precisa saber como que funciona, qual é a dinâmica. E agentes de investimentos que também têm entrado no agro, têm aproveitado o mercado financeiro, aproveitado o mundo das ações e têm trazido muita informação para o agronegócio. São especificamente para essas empresas, para essas pessoas, né? E para quem não é essa masterclass, eu quis deixar claro aqui para que a gente possa estar alinhado. Então, ela não é para quem tem trabalhado na área administrativa, que tem aquela parte mais burocrática, e às vezes não tem essa necessidade de estar lidando todos os dias, né, no comercial. Pessoas que estão no operacional, porque elas precisam estar focadas só em uma coisa, só naquilo que elas estão fazendo. E aí, para pessoas que não se sentem desafiadas, que aí podem ser comprador, pode ser toda aquela lista, mas de pessoas que às vezes não está se sentindo desafiada pelo mercado, não está se sentindo que precisa ter uma mudança para poder trazer resultados para a carreira, para a vida e para a empresa onde trabalha ou para o negócio que ele tem. Pessoas que não serve essa masterclass para pessoas que querem resultados sem esforço, pessoas que quer colocar o dinheiro e receber 10 vezes mais, mas não quer nem saber o que está acontecendo. Então, não quer se envolver, né? Falta envolvimento. E pessoas que aceitam trabalhos ilícitos. Trabalhos ilícitos, pessoas que não trabalham com empresas sérias, elas, na minha visão, elas não são negócios sustentáveis. E quando eu falo de negociações complexas, eu falo de negócios mais sustentáveis. Enfim, ela não serve para pessoas que não querem lidar com gente, né? Que não querem. Nós sabemos que os relacionamentos têm sido cada vez mais complicados, complexos, têm sido desafiadores. Mas quando eu penso nos desafios, eu penso na oportunidade. Então, se a gente aprende a lidar com pessoas, com gente, a gente tem uma oportunidade muito grande e um diferencial muito grande, tá? Hum, Falando em negociações, especificamente em negociações complexas, eu quero que vocês trouxe algumas frases aqui de impacto só para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui no caderno. Uma frase que eu uso muito é: o mercado não é para amadores. Esse mercado do agronegócio tem ficado cada vez mais desafiador. Todos os negócios em geral, né, gente? E, assim, estamos aí passando por mais um ano de incertezas, de aceleração, cada vez mais acelerado o tempo todo. E a gente precisa entender que dominar negociações para o nosso dia a dia, para a vida, ela não é mais opcional. A gente tem uma exigência muito grande de estar preparado para quando vier uma oportunidade, a gente poder saber se ela é uma oportunidade boa ou não. Se a gente abraça essa oportunidade ou se a gente deixa passar. E negociar mal, negociar mal, se você não tem a negociação boa, você já tem prejuízo. Porque a energia que você gasta diante de uma negociação que não é boa, é uma energia que você poderia estar gastando numa boa negociação, para você ter um resultado bom. Pessoas vendem o tempo todo. Então, quando a gente fala em negociação, a gente fala em vendas. Eu falo negociações porque eu não quero falar especificamente de vendas, eu quero ir mais profundo. Quero ir falar em negociações mesmo, porque vender dá muito sentido de remuneração financeira,
E nem sempre é só isso que conta, né? Faz parte, mas não é só isso. Então, uma boa negociação, você tem vários outros ganhos a partir daí. E o relógio não para e os desafios também não esperam. Quando a gente fala do agronegócio, a gente fala de safra, a gente fala de período de entre-safra, a gente fala de mudanças o tempo inteiro. E a gente fala de países entrando aqui, de países saindo, de exportações, de importações. Então, é tudo muito, muito dinâmico e não vai parar. Não vai parar, as coisas acontecem o tempo todo. Não adianta mudar, isso não vai mudar, isso é certo. Então, o que a gente precisa é estar preparado para isso, para tomar consciência e saber qual é a ação que a gente vai fazer em cada momento, que for preciso ter uma ação mais de qualidade, tá? Hum, bom, aqui então, eu quero passar para vocês, antes de passar o outro slide, que diante dessas negociações, que eu chamo de negociações complexas, eu já vim ao longo do tempo estudando e trabalhando e pensando sobre isso, que é uma negociação complexa, como que eu faço isso e como que eu atingi os resultados que eu tenho hoje através dessas pesquisas e dessas aplicações na minha vida, no meu trabalho. E agora, nesse momento, por isso que eu falei que é tão especial eu estar aqui com vocês, eu quero colocar isso para mais pessoas e eu quero colocar isso de uma forma tranquila, de uma forma otimizada. O que acontece? Até agora, até aqui, eu trabalhei com várias pessoas, trabalho com várias empresas, e eu pesquisei e eu vi os resultados que elas tiveram, através de negociações que a gente conseguiu fazer junto, através de pesquisas de trabalho que a gente conseguiu desenvolver juntos. Então, são negociações complexas que eu tenho no dia a dia, e eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de algumas pessoas que me reportaram, né, os resultados dela através dessas parcerias que eu vinha fazendo. Então, eu passei algumas perguntas, né, específicas do meu trabalho, do que foi o meu trabalho para essas pessoas, e aqui eu vou mostrar para vocês as histórias. E essas pessoas, eu falo que elas já dominam as negociações complexas. Elas já estão dominando as negociações e estão tendo resultados, fazendo negociações diferenciadas, né? Saíram do comum. Então, eu tenho pessoas aqui, uma pessoa aqui que coloca que ela tinha a falta de informação de mercado e que ela conseguiu conexão de novas fontes de consulta. Então, ela conseguiu otimizar o tempo dela, fazer negócios melhores, porque ela foi na fonte certa. E a gente trabalhou isso, essa questão de onde ela precisava buscar as informações corretas. A outra pessoa que colocou aqui que o ganho de trabalho foi principalmente nos fundamentos de preços e como o mercado caminha e reage. E a pessoa conseguiu garantir abastecimento no melhor custo-benefício junto com parcerias sólidas. Isso foi esse resultado através do nosso trabalho juntos. Aqui eu tenho um outro depoimento da pessoa que fala que tinha dificuldade em lidar com as objeções dos clientes, não conseguia fechar tantos negócios quanto gostaria. E ele aprendeu sobre as técnicas de negociação, como lidar com essas objeções de forma eficaz. E mostrou a importância de ouvir os clientes, né? Eu mostrei a importância de ouvir os clientes, entender suas reais necessidades e adaptar minha abordagem para ser mais consultiva. Então, tornou a negociação dela muito mais objetiva, mais certeira, mais consultiva. Depois da parceria que a gente veio fazendo, ele fala: consegui melhorar significativamente meus resultados nas negociações, aumentando a taxa de fechamento de negócios, fortalecendo o meu relacionamento com os clientes. Aqui também tem um outro depoimento que a pessoa coloca aqui, que aprendeu a ter mais coragem para qualquer novo desafio de carreira que nos foi proposto e sempre deixar Deus à frente de tudo. Gente, eu tô meio tipo ceguinha assim, tá? Mas eu vou conseguir enxergar. E o resultado dessa pessoa é que ela foi promovida 2 vezes. Amadureci e entendi que nada está no nosso controle se Deus não estiver à frente. Confiar que você é capaz de fazer tudo o que for proposto, desde que você se dedique e dê o seu melhor em todos os aspectos. E aqui ela colocou que a postagem que eu fiz uma vez no Instagram também foi, inclusive, um dos posts que encorajou ela a
fazer e tomar uma decisão de mudança. Hum, Aqui eu trouxe os depoimentos específicos dos informativos que eu mando, tá? Que são informativos exclusivos para alguns clientes. Depois vocês vão entender de como surgiu tudo isso, que foi uma história bem interessante. Os informativos ajudam, me ajudam muito também. Quem trabalha no agro tem que estar por dentro do mercado, o que acontece com dólar, culturas, bolsa de valores. Seus informativos são os melhores, utilizo muito também. Informativos são a visão do que acontece hoje em relação ao mercado, nos dá a oportunidade de filtrar conhecimentos e estratégia para que possamos nos preparar para o mercado futuro e refletir em que aspectos podemos usar isso a nosso favor. Aqui também teve um outro comentário, já passando por último. Aqui, só resumindo, ela fala que a tua crescente conexão entre grupos de pessoas também é bastante rica para a troca de informações. Então, a troca de informação entre pessoas e como isso pode ser benéfico. E aqui um outro depoimento que fala: ontem participei de uma reunião de equipe internacional e creio que mandei bem, pois estava inteirada sobre o mercado. Esses especificamente são sobre os relatórios que eu mando, tá? Porém, não foi só os relatórios que eu fiz, né, ao longo do tempo. Tem muitas outras técnicas, e é por isso que eu falei, dominar negociações não é tão simples. Não é só pegar a informação e passar. Tem coisas muito mais profundas que a gente precisa observar e transformar na gente para a gente poder estar preparado para poder ter resultados bons, tá? Com isso, eu trouxe aqui algo que é bem, digamos assim, íntimo, tá? Íntimo. Eu até eu vou passar, né, um pouco por cima, assim, por alto, né, de uma forma mais superficial com esses resultados, mas eu quis trazer, eu achei muito importante eu trazer aqui para vocês o meu resultado dentro da Agromag, os resultados que eu tive ao longo desses últimos anos com essas técnicas, dessa forma, nova forma que eu aprendi a negociar, que eu fui fazendo. Então, é por isso que eu falo para vocês, eu trago aqui os resultados e quero ser bem transparente na questão do que foi feito, do que eu estou fazendo e que eu vou conseguir ainda, cada vez mais. Aqui, eu acho que eu consigo aumentar para vocês a, o gráfico aqui. Esse é o meu resultado no ano de 2019 no sistema aqui da empresa. E aqui, depois, quem precisar, eu posso até falar juntamente para explicar exatamente os valores, tá? Porque aí eu não consigo detalhar aqui para vocês, mas eu vou deixar aqui de uma forma mais ampla para vocês verem a, a constância, né? Então, era um momento onde eu não tinha essa previsibilidade dos negócios, né? Então, o mercado do agro, como ele é muito cíclico, então eu vinha nos valores para compensar outros, os meses, e sempre sem ter muita perspectiva, sem saber o que ia acontecer. O que aconteceu é que eu tive um momento que eu busquei aplicar, busquei conhecer essas técnicas e eu comecei a aplicar. Comecei a aprender, a agregar muito conhecimento, muito mesmo, e eu fui aplicando ao longo de todos os dias. E aí aqui eu trouxe para vocês o 2020, que foi pandemia, né? Não tem muito o que falar. Mas aqui vocês percebem que já 2021 já começou a ficar uma coisa mais constante, né? Mais certa. E os números começaram a subir. Continua cíclico, continua. O mercado do agro, ele é cíclico, né? Em alguns momentos a gente tem melhores resultados, outros então, outro mês compensa, e a gente consegue ir administrando. E isso é muito saudável quando a gente tem essa previsibilidade. Então, não tem problema nenhum o mercado ser cíclico, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, desde que a gente tenha propósito, sabe onde a gente quer chegar. E aí, então, eu tenho aqui 2021, 2022, 2023, para vocês terem a constância, e 2024, que a gente já muda o patamar dos números aqui, graças a Deus, e a gente conseguiu também resultados melhores do que os anos anteriores, do que os outros anos, tá? Como eu falei, aqui eu tenho um panorama geral, mas eu achei muito válido trazer isso daqui, porque aqui está bem definido que foi
justamente por uma nova abordagem no pensamento, uma nova forma de pensar e agir, pensando sempre num futuro, num longo prazo, e não mais um negócio só em si, né, por, por comissão. Tá, e aí eu quero então colocar para vocês como que eu cheguei aqui, eu quero contar para vocês, porque muitas pessoas me conhecem, já sabem da minha história, outras não me conhecem, e quem me conhece também vai relembrar e vai saber detalhes aqui que talvez não sabia. Bom, é, eu cheguei até aqui e eu estou trazendo a minha experiência de 25 anos atuando no agronegócio, tá? E eu falo que são 20, eu quis trazer que são 25 anos porque não são 25 anos de trabalho, de experiência, são 25 anos todos os dias dedicados ao trabalho, todos os dias fazendo, todos os dias aprendendo, todos os dias aproveitando oportunidades que apareciam para mim. Então, teve muitos desafios que eu tive que enfrentar. Imagina assim, gente, não tinha hum, a internet era uma coisa bem mais escassa. Então, não tinha WhatsApp, não tinha redes, né? Não tinha muita conexão. Então, a gente tinha que ir assumindo os desafios todos os dias. E, e trabalhando, né, nesse mercado, há um tempo atrás, eu passei muito tempo, passei a maioria dos anos, né, digamos assim, trabalhando por sobrevivência, que eu acho que muitas pessoas entendem o que eu vou falar. Quando a gente trabalha pela comissão, quando a gente não pensa muito no que a gente está, em como a gente está fazendo. Nesse caso aqui, eu coloco também a pressão que a gente tem de pessoas que também às vezes não estão preparadas para nos liderar. E os desafios foram muitos, tá? Então, a menina, para vocês saberem melhor, eu comecei a trabalhar com 17 anos, e morava na periferia de São Paulo, e lá eu trabalhava no mercadinho e durante a semana e no final de semana, no sábado, eu fazia um curso de computação, né? Word, Excel, PowerPoint, esse curso. E quando eu finalizei esse curso, né, porque o curso finalizado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no centro de São Paulo, na Praça da República. E lá eu trabalhava na parte do administrativo, como eu já tinha como eu adquiri essa habilidade, né, de computação, então foi a oportunidade que eu tive para trabalhar lá. E aí foi quando eu descobri e entrei no mercado de matérias-primas, de corretagem, de vendas, de negociações. E não saí mais. Estou até hoje com muito orgulho de dizer que é um mercado sensacional. Ele é muito bom. Apesar de todos os desafios, de tudo que a gente enfrenta, eu posso dizer que é cada vez melhor. A forma de a gente trabalhar e as pessoas que a gente conhece, os negócios que a gente faz, ele dá muita satisfação, assim, pessoal, na vida da gente. Então, eu passei esse período aí focada muito na venda, na comissão, tinha pressão de metas e tinha que efetivamente fechar negócio e aquela coisa. O que aconteceu? Com um tempo, eu fui percebendo que começou a ter uma conexão maior entre as empresas. Digamos assim, eu estava ali fazendo a operação de um para outro, o comprador para o vendedor, fazendo. E de repente, as empresas começaram a se conhecer efetivamente, começaram a interagir até entre elas. O trabalho das pessoas era muito assim, de esconder a informação. Eles não passavam a informação, não abria quem era o vendedor, quem era o comprador. Mas chegou um momento que isso não era mais possível, porque era muito fácil de você ter acesso à empresa. E o que aconteceu é que, num determinado momento, teve até um dos momentos, né, que eu quero comentar aqui, que uma empresa que eu trabalhava comprava mais ou menos umas 400 toneladas de óleo por mês, mais ou menos, até um pouco mais, um pouco menos, empresa de fertilizantes. E ele utilizava o óleo de soja para fazer a aplicação, né, fazer o produto dele na aplicação do defensivo agrícola. O óleo de soja vai como um condutor na planta e ele utilizava muito óleo. E de repente, um belo dia, ele chegou, o comprador da empresa chegou e falou assim: Olha, Vanessa, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei: E aí, vamos fechar o negócio? Não vamos, né? Já tô com o preço aqui. E ele falou: Olha, eu tenho uma coisa para te falar, não é muito legal. Eu falei: O que que foi? Ele: Olha, meu diretor,
Ele entrou em contato com o diretor da empresa, do fornecedor. Na verdade, aqui na cidade tem um grupo que eles estão se encontrando, e eles se encontraram e conversaram, e eles decidiram fazer as negociações diretas entre eles. E aí, eu não tenho muito o que fazer, só tenho que aceitar. E eu comecei a falar assim, nossa, tá. Eu falei, mas eu fiz alguma coisa de errado? Eu deixei de fazer alguma coisa? Comecei a me fazer essa pergunta. Comecei a me culpar. Falei, nossa, eu deixei de fazer alguma coisa. E ele falou, não, você não deixou de fazer nada, tá tudo certo, mas é, corte de custos. Ele achou que poderia fazer a negociação direta e foi uma decisão. A decisão veio de cima e eu não tenho muito o que fazer. O que a gente vai poder fazer é desenvolver outro fornecedor. Então, se você tiver um outro fornecedor, você me traz, eu apresento aqui e a gente tenta continuar. Gente, primeiro eu consegui outro fornecedor, mas assim, foi um desgaste muito grande. Foi quando eu parei e pensei, tem alguma coisa que eu tenho que fazer de diferente. Eu não posso ficar só na questão do preço, eu tenho que oferecer algo a mais, porque senão eles vão me tirar de novo, né? Depois eles vão fazer direto, me tirar de novo e vai acontecer. E eu comecei a pensar também que isso poderia ser uma coisa comum, normal. Eu falei, bom, se aconteceu com esse, pode acontecer com os outros também. Então eu preciso me preparar para quando acontecer esse momento, eu não ficar tão impactada, eu não ficar tão frustrada, né, com essa situação. E aconteceu isso. Quando foi em 2018, 2019, foi assim o limite, né? Eu estava numa situação que eu falei, nossa, como que eu faço? Os negócios diminuindo. Eu comecei a não gostar mais do que eu estava fazendo. Outras situações aconteceram que eu comecei a falar assim, nossa, não estou gostando, acordar de manhã e não querer trabalhar é tão difícil, né? Os negócios que eu tenho tá tão difícil. E aí, consequentemente, eu comecei a não ter resultados e não dar resultados para minha equipe, já com o meu negócio, né, com a minha empresa. Não era mais na outra empresa que eu trabalhava, né, que eu comecei, mas era com a minha empresa, com o meu negócio. E eu perdi essa equipe, perdi pessoas, elas saíram para formar a empresa delas e levaram clientes que eu trabalhava e se tornaram, viraram concorrentes. Então foi mais uma coisa que eu falei, tá difícil, né? O que que vai acontecer? Eu coloquei aqui que tive um início de burnout, digamos assim, sabe? De você realmente se estressar e ter problemas, assim, de crises de choro, de ansiedade, e de sem entender o que fazer. E, ao mesmo tempo, isso que é o mais difícil, ao mesmo tempo, acordar e fazer o que tem que fazer. E enfrentar, e ligar, e saber que você tem que trabalhar, tem que conseguir, tem que dar um jeito de conseguir. Então, vinha aqueles pensamentos, vou sair, vou fazer outra coisa, vou ir para outro ramo, mas tudo era muito difícil. Até mesmo a questão de ir para outro ramo, de buscar uma outra coisa, estava sendo difícil. Não estava assim tão simples. E aí foi quando eu falei, não, peraí, eu preciso dar um tempo, preciso dar uma parada aqui e respirar um pouco, ver o que vai acontecer. Foi quando, em 2019, eu pensei, eu preciso estudar sobre esse mercado, eu preciso entender o que que acontece nesses mercados. Por que que as empresas estão fazendo essas reduções de custos, estão trabalhando tão focado assim nessa questão de cortar os custos? O que que elas querem? O que que elas precisam? Como que eu posso atender essas empresas de uma forma que não seja só por preço, só para poder falar para elas e ficar insistindo numa venda? Eu precisava oferecer algo a mais. E aí foi quando eu falei, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso buscar ajuda com outras pessoas e eu preciso trabalhar em mim também para me conhecer. E aí foi quando eu fui, busquei vendas, busquei mentorias, fui buscando a parte de autoconhecimento e, e eu fui descobrindo coisas novas. Essas descobertas foi me ajudando a manter os clientes que eu tinha e manter os poucos negócios que ficaram, né, dessa turbulência toda que eu passei. E eu percebia que essas pessoas valorizavam o que eu fazia, estava valorizando essa minha evolução. Então eu pensei, bom, é por aqui que eu vou seguir. Mesmo que eu não tenha efetivamente um bom negócio para essa pessoa, mas eu vou estar com ela, vou tentar ajudar de alguma forma, eu vou me envolver
ali com o que ela está fazendo, com o que ela está falando, e eu quero participar do trabalho dela, né, para aprender e conhecer. Então eu não largava as pessoas que estavam comigo, que me davam oportunidade de contato, de interação. E eu me peguei com isso. E o que aconteceu é que buscando essas informações, eu precisava me atualizar no dia a dia, porque eu não queria sair do mercado, ficar fora do mercado. Então eu falei, bom, eu preciso saber o que está acontecendo. Quando eu me atualizava do mercado, buscava as informações, eu percebia que algumas informações elas faziam mais sentido para o momento do mercado atual. E elas interferiam em decisões que as pessoas estavam tomando. E o que que eu fiz? Eu, buscando, né, até para poder manter o relacionamento com as pessoas que eu tinha, que mesmo não sendo negócios, mas eram relacionamentos fortes, né, que eu tinha e de muito valor, eu começava a passar essas informações para essas pessoas. Olha, apareceu isso aqui, pode ser que isso aqui seja interessante para o que você está fazendo, pode ser que isso aqui mude alguma coisa nos preços das compras que você vai fazer. Então, passava para compradores, passava também para vendedores, para as empresas que eu representava. Então, comecei a fazer esse trabalho mesmo de forma genuína, né? Como com a intenção de, bom, eu estou usando, estou aprendendo, e aí eu vou compartilhar também, vão passar. Uma coisa que eu posso fazer é utilizar a tecnologia para isso, né? Então, fui aprendendo sobre tecnologia também, aprendendo um pouquinho, me interessando, para poder estar um pouco mais atualizado. E aí veio o ano de 2020, que foi a pandemia, efetivamente. Eu já não estava com escritório mais, não tinha mais o meu escritório, eu já estava em home office, né? Há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Tinha uma pessoa só que me ajudava no pós-venda, e então eu estava ali só preparada para poder é, para poder agregar e fazer coisas que eu não tinha feito até o momento, aplicar as técnicas que eu tinha. O que aconteceu, que foi muito curioso, é que pessoas começaram a me ligar. Falaram, olha, indicaram seu telefone, falaram para eu falar com você porque eu estou precisando de óleo e eu estou com medo de comprar de qualquer pessoa, porque se não me entregar aqui eu vou ter um problema muito sério. Me falaram que você sabe que você tem preços dentro do mercado e eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso de histórico de preços, eu preciso saber qual que é a tendência do mercado, o que que vai ter. E foi quando eu falei, nossa, que legal, que bom. Quer dizer que eu consigo ser útil para mais pessoas. Quer dizer que eu consigo ajudar. E, e eu consigo fazer negócios. Então, comecei a ver os negócios na minha frente. Começou a aparecer os negócios. Só que aí eu já tinha desenvolvido essa habilidade de falar: esse negócio aqui eu vou atrás, eu vou conseguir. Ele vai dar certo. Ele é muito bom. Então, eu já passava mais rápido ali para as pessoas o que elas precisavam fazer, como que eu conseguia ajudar elas até fechar a negociação. Então, foi quando, e aí, nos anos seguintes, em 2023, eu comecei a desenvolver parcerias mais estratégicas para isso. Então, foi quando eu falei, empresas idôneas, empresas comprometidas, que eu sei que estão no mercado com o propósito de crescer e de atender bem o cliente. E foi aí que eu parti, então, para a divulgação da minha marca, para entrar no momento de essa é a minha marca, esse sou eu, você pode confiar no que eu estou fazendo e me tornar referência no mercado que eu atuo, que é o mercado de óleos vegetais. Foi então que eu consegui fazer isso e, aplicando as técnicas que eu aprendi, eu consegui ter esses resultados nos gráficos que eu comentei para vocês. Vou passar então aqui para a parte mais prática mesmo da nossa aula, que é o que eu quero que vocês, por favor, peguem o papel e a caneta aí agora, nesse momento, porque agora sim, chega de história, eu quero ir para a parte mais efetivamente que vocês podem usar. O que acontece é que eu desenvolvi um método que eu penso assim, se as pessoas aplicarem aquilo que eu estou aplicando, que eu já tive resultado, elas não vão precisar pagar o preço que eu paguei. E hoje o mundo é assim. Hoje você encurta caminhos. Hoje é muito possível você encontrar caminhos se você tiver a pessoa certa do seu lado. Então aqui eu trouxe para vocês os 5 erros mais comuns
de quem não domina as negociações complexas, de quem não está dominando as negociações no seu dia a dia, o que está acontecendo e por que que elas estão tendo essas frustrações, essas coisas mais difíceis que foi que eu passei lá atrás. Aqui, então, tá bem aleatório, eu coloquei só por ordem, não tem primeiro, segundo, terceiro, mas assim, só para ordenar, tá? Em forma de organização. É uma pessoa que se deixa levar pela raiva quando ela recebe um não do cliente. Então, é muito comum as pessoas lhe levar para a emoção, levar aquilo para a emoção e falar, nossa, me deu um não, o que aconteceu? Foi o meu problema, e se sentir frustrada e achar que o outro deveria ter aceitado a sua proposta, deveria ter fechado ali logo, e tudo bem, e você começa a remoer aquilo. E aquela energia, aquele momento dessa emoção, desse sentimento, vai passando para outras negociações. Você já vai levando e carregando aquilo. Então, entender bem o não é muito importante. Outro erro muito comum é que a pessoa fica confuso quando ela escuta um termo do mercado que ela não entende. Então, quando você está diante de uma pessoa que você precisa fazer uma negociação com ela, você tem o objetivo de ter algum resultado com ela ali, que seja financeiro no negócio, que seja numa parceria que você esteja fazendo, a hora que você vai negociar, a pessoa fala assim, nossa, o dólar subiu, né? O dólar subiu. Como? Ah, mas também os juros futuros também subiu nos Estados Unidos. E aí você tem aquele bloqueio, tá? Que os juros futuros, o que que tá falando? Tipo, é questões muito técnicas, né? Questões técnicas, mas não são questões só técnicas específicas, são fundamentos. Termos que hoje é muito utilizado, que as pessoas sabem, e a gente precisa estar atualizado com esses termos, com esses fundamentos. Outro erro muito comum é quando a pessoa não conhece as empresas e não conhece a origem do produto que trabalha. Então, às vezes você tem uma negociação para fazer de um produto e você não sabe qual que é a origem dele, não sabe, quais são as empresas que lideram esse mercado. E você tem que atualizar isso ano a ano. Todo ano você precisa saber, o meu produto ele é líder de mercado, quais são as que estão na frente, quais são as que estão vindo, quais são as empresas que estão entrando no mercado. Aqui, curiosamente, eu quero colocar que Montes Claros, né, gente? Eu falei para vocês que eu estou aqui em Montes Claros. Eu estou muito entusiasmada com uma empresa que está aqui em Montes Claros, chama Astelen, e tem tudo a ver com o meu mercado, tudo a ver com o meu negócio, porque ela está desenvolvendo aqui, é uma empresa europeia, desenvolvendo aqui em Montes Claros um centro tecnológico de inovação para desenvolver e criar mudas de macaúba. E as mudas de macaúba é para quê? Para fornecer para o mercado, principalmente a agricultura familiar, né, e outras empresas, agroindústrias também, para que essas empresas façam extraiam o óleo da macaúba, para que com o óleo elas vendam o óleo para quem vai fazer combustível de aviação sustentável, que é o famoso SAF. Então aqui, o que eu quero dizer para vocês? Todo produto, por mais simples que seja, ele tem uma originação, ele vem de algum lugar, ele é importante para alguém, importante para as empresas. Então, qual é a importância que a gente está dando para aquilo que a gente trabalha, né? Quais são as pessoas que realmente precisam olhar aquilo que a gente está negociando? Um outro, então, erro que a pessoa comete muito é que não consegue criar uma conexão com a pessoa e ela demonstra insegurança. Então, você está diante, você marca uma reunião, consegue com muito sacrifício, com muito esforço, você consegue marcar uma reunião com uma pessoa. E na hora de negociar, tem uma pessoa só, ou às vezes tem duas, e você não entende por que que ela tá com um tom de voz tão alto. Por que que, nossa, você, você não percebe, você não toma consciência disso, mas se você analisar bem, o tom de voz da pessoa te incomoda na hora que você está falando, te dá essa insegurança. E você não entende que aquele tom de voz significa que o perfil dela é um perfil diferente do seu. E se você conhece o perfil dela, se você sabe com quem que você está falando, por que que ela tem aquele tom de voz, você consegue equilibrar e você consegue
também falar num tom que ela te entenda e você consegue entender o que ela está falando, porque você não vai se influenciar com o tom de voz dela, você vai saber, entender que faz parte daquela pessoa e que está tudo bem. É só o jeito dela, que é diferente, mas que a negociação vai ser feita e você consegue tranquilamente fazer uma conversa sadia com essa pessoa. E aí, o quinto erro, né, que eu coloquei como cinco aqui, é quando você fica muito tempo no pessimismo e quando você não enxerga perspectivas futuras. Quando a gente cai muito naquela questão de que, nossa, vai vir uma outra pandemia, vai acontecer alguma coisa e não vai dar certo. Quando a gente tem esse sentimento muito pessimista, né, é claro que a gente tem que ser realista com a situação, não estou falando isso, mas quando você leva para um lado muito de pessimismo, isso bloqueia a sua visão de longo prazo, bloqueia a sua visão de perspectiva futura. E você aí não consegue enxergar as oportunidades que podem aparecer. Esses são os cinco erros mais comuns que eu coloquei aqui, que eu quero que vocês anotem e vejam quais deles vocês estão tendenciando aí mais para um, mais para outro. Esse eu estou conseguindo, eu tô fazendo erro, esse aqui não tanto, mas eu estou quase caindo aqui, eu vou observar para não cair mais. E tomem consciência disso e comecem a a olhar como que vocês podem melhorar, né, nessas questões aqui. Partindo então para outras habilidades que eu quero que vocês tenham, para que vocês não paguem o preço de muito desgaste, negociações frustradas, eu quero que eu trouxe aqui, né, para vocês as 10 forças. Eu coloquei como forças, porque são realmente habilidades que podem ser adquiridas e que transformam não só os negócios, mas a vida. Então, são 10 forças que te ajudam a desenvolver negociações complexas com segurança. E aqui, o ponto-chave é você ter a segurança. Então, para isso, você precisa descobrir os seus 5 principais talentos. Todas as pessoas, elas têm os talentos delas. Cada um tem os seus talentos. E você tem que saber qual que é o seu. Você tem que acordar de manhã e lembrar dos seus talentos. Pelo menos 3 dos 5, você tem que lembrar e colocar. Um dos meus talentos, né, o principal talento que eu já vou abrir para vocês é o de conexão. Então, eu tenho isso muito forte de conectar pessoas, conectar ideias, conectar perspectivas e eu utilizo muito esses talentos que eu tenho. Então, quando você sabe os seus 5 principais talentos, você consegue saber o que que você tem para oferecer para as pessoas quando você quer melhorar seu network, quando você quer fazer negócios melhores na sua vida, ou você quer ajudar outras pessoas também. Você sabe onde você pode ajudar. Esse é o principal. Vamos lá. Descobrir qual a frequência e a intensidade das suas emoções em cada negociação. Aqui, as emoções, frustração, medo, insegurança, ansiedade, elas são comuns. Todos têm. Todas as pessoas sentem. Só que o que que acontece quando o que que a gente faz a gente transformar? É quando a gente começa a identificar a frequência dessas emoções. Então, se está acontecendo muita frequência, tem medos muito frequentes, inseguranças muito frequentes, e a intensidade. Eu, por exemplo, estava com a emoção da ansiedade para essa masterclass, né? Para essa aula aqui, não posso negar. Então, ela existe, ela é comum, ela existe. Mas eu analisei se eu vinha já os outros dias com a frequência dessa ansiedade e analisei também qual era a intensidade dessa ansiedade. Se ela estava atrapalhando as minhas outras atividades, a minha rotina, ou não. Ou se ela estava no nível que eu conseguia administrar e equilibrar. Então, pensar em frequência e intensidade da emoção na cada negociação que você vai fazer é de extrema importância. Vai te dar um poder muito grande para você superar. Outra força aqui é saber características que identificam as boas oportunidades de negócio no agro. Existem pelo menos 7 características que você consegue identificar um bom negócio.
elas estão muito relacionadas à questão de qualidade, questão de escalabilidade. Você precisa saber quais são as características comuns que vão te dar a resposta de que se aquele é um bom negócio ou não, para você investir, para você avançar em aprender mais sobre ele. E, e você consegue saber se é um negócio escalável. Atualmente, isso é muito importante porque a gente está vendo uma mudança muito grande nos mercados, né? Nos negócios. Então, essa questão mesmo de sustentabilidade, das necessidades que estão sendo impostas nas empresas que sejam feitas, isso vem aumentando as oportunidades de negócios, de parcerias. Então, ao mesmo tempo que negócios estão saindo. Então, quando você identificar uma oportunidade, você tem que saber se aquilo é escalável, se aquilo vai te dar um longo prazo, aquele mercado tem um longo prazo, ou se é um mercado que tende a estagnar. E para isso tem as características dos negócios, dos bons negócios. Outro ponto, você vai construir a sua credibilidade no mercado. Então, as pessoas com quem você se relaciona, ainda que você não tenha grandes negócios com ela naquele momento, né? Isso que você queira, mas você precisa pensar que você tem que ser uma pessoa com credibilidade, para que aquela pessoa fale assim, olha, pode falar com ela que com ela eu confio. Geralmente o esforço que ela faz é muito bom e dá certo. Então, construa a sua credibilidade. Não deixe de fazer isso. Outro ponto, outra força importante, que eu já mencionei aqui, que é entender os fundamentos de geopolítica, economia e mercado financeiro. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aqui, eu volto a falar sobre os fundamentos, sobre questões básicas que a gente precisa ter em mente e que é muito importante para a gente, inclusive, identificar negócios. Manter relacionamentos duradouros, focar em negociações ganha-ganha. O mundo dos negócios vem mudando muito rápido. E agora vai ser cada vez mais rápido. Então, você precisa pensar como que você faz para manter, né, esses relacionamentos de uma forma duradoura. Porque se relacionar com pessoas é muito importante. Ele é muito bom. Porque isso dá um longo prazo na nossa carreira, né? Isso traz um longo prazo. E a gente precisa pensar no longo prazo da nossa carreira. Outra força aqui muito importante que você precisa ter em mente é que você precisa se preparar para ir para os novos mercados, pelo menos, tá? Pode ser que seja menos, a cada 10 anos. Então, as profissões, elas tendem a mudar. Você hoje está como um comprador ou como um vendedor, mas você já precisa ter em mente que num prazo de pelo menos 10 anos, você vai ter que fazer uma transição de carreira. Isso é uma coisa, assim, essencial que as pessoas às vezes não estão percebendo. Elas, por estar muito focada ali no dia a dia, a gente não consegue parar e pensar, nossa, o tempo está passando. Qual vai ser o mercado que eu vou querer atuar? Qual vai ser o mercado que eu vou partir daqui a pouco? E por que que eu falo em relacionamentos duradouros, longo prazo, negociações ganha-ganha? Porque tudo que você construir aqui, você vai levar para essa outra profissão. Você vai levar para esse outro momento da sua carreira. Então, tenha em mente que a cada 10 anos as profissões vão mudar, vão se transformar, e você vai precisar fazer essa transformação na sua carreira. Você precisa, se você já estiver pensando isso desde agora, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil para você administrar isso e já ir construindo ao longo do caminho. Oitava força. Crie um repertório de valor e faça perguntas inteligentes. Então, se você tem um repertório de valor, se você tem conhecimentos muito bons, aprofundados, de qualidade, você começa a desenvolver essas perguntas inteligentes. E você utiliza essas perguntas inteligentes para analisar outra pessoa. Então, você está conversando com uma pessoa, você faz uma pergunta inteligente. A resposta dela, talvez ela nem saiba, mas a dúvida que ela tem na resposta já é uma resposta para você. Você já fala assim, bom, isso aqui eu preciso continuar pesquisando, eu preciso ter essa resposta porque é uma coisa nova. Se a pessoa não conseguiu me responder, é porque é algo novo. Quem sabe não vão descobrir juntos, né?
quem sabe não vai despertar também na pessoa que ela precisa se atentar com essas questões. Tô falando no geral aqui para você pensar em perguntas inteligentes. Outro ponto é justamente sobre identificar o comportamento das pessoas, perfil comportamental delas, não o comportamento em si, mas qual é o perfil daquela pessoa. Então, quando você consegue identificar os padrões, você consegue descobrir como que você lida melhor com ela, como que você ajuda essa pessoa e como que você atinge resultados com ela, junto com ela. Sempre lembrando, nas negociações ganha-ganha. E aí, a última força que aqui é sobre futuros, para você estudar sobre futuros. Futuros hoje não é uma adivinhação comum. Existe uma disciplina chamada estudo de futuros. E quando você estuda o futuro, você estuda cenários, você estuda tendências que realmente vão acontecer num curto espaço de tempo. Então, essa habilidade de futuros aqui, gente, anotem. Anota que é uma coisa a ser muito trabalhada e mastigada. E quem tiver isso aqui vai sair na frente. Deixa eu ver se eu passo aqui agora. Tá. Bom, então aqui eu trago como um, um agronegócio. Uhum. Deixa eu só ver se tem alguém me chamando aqui. Tá tudo bem, gente? Só me falem se tá tudo certo. Vanessa, tem pessoas pedindo para aceitar. Hum, E aí, como eu aceitar coloquei entrar? você como anfitriã, aí Hum, não tem como eu aceitar, porque você está compartilhando os slides. Mas aqui no grupo o pessoal tá falando que tá pedindo para ser aceito. deixa eu ver aqui então. Deixa eu tentar interromper aqui então um minutinho. Que é bom que vocês respiram um pouco. E eu também. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Legal. Ana, você tá me vendo? Tá me Não, ouvindo? não tô vendo, não. Tá. Deixa eu ver se eu preciso entrar de novo aqui. Se eu entrar, é um segundo. Peraí. Onde está meu outro velho? Tô preocupada com isso. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. Vocês acreditam que eu não consigo. Peraí. Voltar na tela? Agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo. Vocês estão me ouvindo? Tá tendo um pouquinho de eco, né? Estão me ouvindo? isso, tá enfiado. Chiado, né?
Deixa eu descer aqui, peraí. Melhorou aí pra vocês? Melhorou. Ah, tá bom. Uhum. Melhorou, né? Tá. Tá no Eu acho que eu micro-ondas lá. consegui aceitar todo mundo Aí, já. aí. Aceitou? Aceitou todo mundo? Já entrou todo mundo? Cansado hoje, tá? Muito cansado. Uhum. Avisa, por favor. Isso. Pode falar, por favor, que agora já dá pra entrar aqui, que a gente vai aceitar. Uhum. Tá bom. Tá. Que pena, né? Que eu não consegui aqui aceitar, ver as pessoas, né? E eu tava como anfitrião, precisava fazer essa apresentação. Mas vamos. Eu acredito que já tá gravando lá, então vai dar certo pra eu mandar depois, tá bom? Gente, vocês estão aqui comigo, vocês estão vendo, tá tudo certo? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, Que tô ouvindo. agora eu vou compartilhar de novo a tela pra gente dar sequência, tá bom? Perfeito. Beleza. Então, deixa eu só passar aqui pra ir ao ponto. Compartilhando a tela. Vou ficar aqui de lado. Ele tá passando o teu celular é do negócio que tu tá fazendo lá do consórcio? Casa? Vocês estão me vendo, né? Então. Vou continuar, tá bom? Hã? Agora eu tô conseguindo admitir, pessoal. Perdão? Vou continuar aqui. Já tô Não, conseguindo não? ver as pessoas. Quem tiver com o áudio Uhum. ligado aí, se puder Uhum. desligar para não dar o eco. Mas eu vou continuar aqui Não sei pra agora gente direito que. avançar, tá bom? Acho que você tem que mutar, Vanessa, o Cássio, o Flávio e o Valdinei. Uhum. Só que deixa eu ver se eu consigo. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Quem puder desligar o áudio, deixar o áudio desligado, para não dar eco aqui. Eu tenho que ligar? Como que eu faço? É só deixar no mute, né? No caso, no microfoninho. Clicar no microfoninho para ele ficar vermelho. Pelo Onde menos está isso o eu sei. microfone? Na parte de baixo da tela. O meu fica na parte de baixo da tela. Tá certo? Ah, Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que agora já deu um silêncio mais tranquilo, né? E todo mundo que quem tá entrando aqui, eu tô conseguindo ver. Eu aceitei. Aceitei a Josi. Vou então continuar para a gente dar sequência aqui. Gente, então é isso. Nós temos um agronegócio entrando no mesmo cenário mundial de desafios. Então, desafios tem, mas é um agronegócio que ainda é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. E conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, a necessidade de capacitação ela também vai aumentando. Então, ela vai exigindo que a gente tenha uma capacidade de negociação diferenciada. Então, quando a gente descobre que a gente tem maneiras de evoluir nessas negociações e ter resultados melhores, a gente ganha então mais confiança para fazer negociações de alto nível. A gente se torna uma referência no setor e desenvolve habilidades fora do comum, desenvolve estratégias fora do comum, impensada por pessoas que não desenvolveram, né, esses aprendizados. E pensando em negociações complexas, quando você domina, você começa a perceber que você não precisa gastar tanto tempo e tanto dinheiro com cursos superficiais. Então, você fazer um curso aqui, outro ali, não. Você consegue direcionar o seu aprendizado, saber o que que você precisa aprender. Então, esses são os ganhos de quem consegue desenvolver melhor as suas habilidades de negociações, que é o que eu chamo de negociações complexas.
Muito do que eu falei aqui para vocês, além de comprovar na minha vida, no meu histórico, nos meus resultados, eu também tive ao longo desses últimos dias, algumas pessoas viram, né? A maioria das pessoas viram que eu participei de eventos de liderança, outros eventos do setor também, do agro, congressos. Então, eu estou falando aqui de coisas que eu estou vendo, coisas atuais, tá? Eu estou falando de atualidades. A necessidade de pessoas capacitadas, dentro das empresas, ela é muito grande. Então, eu vejo que lideranças, próprios líderes, eles têm essa necessidade de conhecimento, de técnicas avançadas de negociação, de autoconhecimento, de autopercepção. Então, os líderes das maiores empresas, os que estão bem posicionados hoje, que têm oportunidades boas de negócio, eles conhecem as suas potencialidades, eles sabem a forma correta de persuadir as pessoas naquela visão do ganha-ganha, e porque eles conhecem os perfis, né, diferentes perfis das pessoas. Eles têm uma rede de network que traz muita informação de valor para eles. E eles sempre têm pessoas que são engajadas nos projetos. Então, sempre tem pessoas ali que estão agregando nessa confiança do que eles têm ali para propor dos projetos. Eles sabem se vender. Mas aqui também eu queria falar uma coisa que tem sido um diferencial nas lideranças também. Eles estão desenvolvendo humildade. Então, eles estão entendendo a necessidade de se aproximar mais das pessoas, de conhecer a fundo as pessoas ali, e para realmente impactar a vida das pessoas, e não só o negócio delas, não só os negócios em si, não só a empresa. Essa foto, inclusive, é da Graciele, que é a CMO da Bayer, né, da BASF, ela estava lá no evento, e ela colocou aqui, né, eu trouxe essa foto que foi bem significativa para mim. Ela estava nesse evento dos líderes e colocou como as novas habilidades dos líderes: ser visionário, relacional, colaborativo, tecnologista, tradutor e visão empreendedor. Então, isso é que os líderes estão buscando. E isso é o que a gente pode buscar para poder também ter esse mesmo know-how, esse mesmo conhecimento e aproveitar as mesmas oportunidades e liderar. Pensando em tudo isso, pensando em tudo que eu passei para vocês aqui, já esse conhecimento que vocês estão tendo aí diferenciado, que eu acredito que vocês anotaram e vão usar isso já a partir de amanhã, vocês já vão pensar o que eu vou fazer para fazer uma negociação melhor. Eu trouxe para vocês aqui um método que eu criei. E aí foi depois de todo esse trabalho, desse envolvimento, desses investimentos que eu fiz na minha carreira, no meu negócio, eu criei um método que eu chamo de DNC Agro. Esse é um método que o DNC Agro significa dominando negociações complexas no agronegócio. Gente, o método é justamente para quê? Para você não precisar pagar o preço, como eu comentei, não precisar passar pelo que eu passei, e para que você use o meu conhecimento, use aquilo tudo que eu consegui adquirir de uma forma prática, de uma forma eficaz, e que você tenha os resultados para você entenda, você consiga entender que a sua carreira ela é para sua vida, que negociações complexas ela vai influenciar também na sua vida e vai trazer resultados, resultados financeiros inclusive, porque você precisa ter, tá? Não se constrói carreira sem investimentos. Não se constrói uma carreira sólida, sustentável. Você não consegue ajudar outras pessoas através da sua carreira, do seu negócio, se você não investir nele. E qual é a forma correta de você investir? Quanto você tem que investir para você ter resultados? E é por isso que eu estou aqui com esse método e eu vou apresentar para vocês essa forma que eu consegui desenvolver aqui, que te dá o passo a passo para a gente poder construir junto um movimento de negociações melhores no mercado, tá bom? Gente, o método DNC Agro, que é o Dominando Negociações Complexas no Agronegócio, ele tem 4 pilares. Antes de falar os 4 pilares, eu quero que vocês vejam que isso é uma montanha.
né? Teve algumas fotos aí atrás de montanhas, e eu quero que vocês visualizem o meu método através da visualização de uma montanha. Quando você se depara com uma montanha, quando você está de frente para ela, você vê que ela é muito grande. E você imagina, nossa, como que eu vou fazer agora para subir essa montanha? E começa a te dar aquela vontade de ir pro topo. Começa aquela vontade de ir até lá e falar, eu acho que lá eu consigo ver uma coisa diferente do que eu tô vendo aqui. E aí você fala, eu preciso subir, tá? E aí a gente começa então a fazer a escalada dessa montanha. E essa é a escalada do nosso método. O primeiro pilar que eu trouxe aqui para a gente poder fazer essa escalada do método chama base da montanha. Aqui é justamente a base, aquilo que você vai preparar, suas ferramentas que você sabe que você vai ter que utilizar nessa escalada. Então, quando você pensa em dominar negociações complexas, você começa na base da montanha, que é dominando a si mesmo. Então, você utiliza os seus talentos, você utiliza aquilo que vai te dar a confiança em você mesmo, de que aquilo que você tem é bom, é útil, serve e você vai usar. Então, a gente começa por essa base da montanha. Eu trago para vocês aqui ferramentas, trago para vocês materiais muito atualizados também, da forma correta de você aprender sobre dominar a si mesmo. Aqui a gente trabalha a nossa própria liderança, a liderança da nossa vida, a liderança dos nossos negócios, a liderança dos nossos relacionamentos. Então, lidere a si mesmo, domine a si mesmo. Depois nós vamos, então, para o pilar 2 do método, que eu chamo de trilha dos desafios. Esse pilar 2 você visualiza ele como uma trilha, e uma trilha geralmente ela não é muito fácil de você passar. Então você escorrega um pouco, você tem dificuldade para atravessar, você tem que parar mesmo ali e respirar. Antes de continuar, você tem que parar nela e saber como você ultrapassa. Essa trilha dos desafios eu chamo de dominar negociações complexas através de dominar o mercado. Então, aqui são os fundamentos que eu coloquei para vocês, que vocês precisam ter em mente, vocês precisam se atualizar. Vocês precisam saber quais são as estatísticas que vocês têm que ter em mãos, quais são as fontes que vocês precisam recorrer quando você precisar de uma informação rápida. Aqui, eu falo em dados, né? Você tem que saber o que que você tem que ter para você utilizar uma reunião, utilizar no lugar que você vai ter. Dominando o mercado, você consegue ter seu repertório. Você consegue criar o seu próprio repertório. O pilar 3 a gente parte então para o atalho estratégico. Atalho estratégico, então, gente, o nome já diz, atalho. Imagina que você está nessa montanha, você chegou num patamar e você descobriu uma oportunidade de dar um salto, de pular um pouquinho, de avançar um pouco mais. Então, você tem a opção de ir pelo mesmo caminho, tortuoso, pela trilha dos desafios, mas você também vai ter uma oportunidade de dar um pulo, de você se elevar um pouquinho. E você vai escolher dar um salto, você escolher dar um pulo. Esse atalho estratégico eu chamo de dominar vendas, dominar as negociações através das vendas. Quando você consegue saber quais são as técnicas de vendas, quando você consegue saber quais são as técnicas que são usadas, as mais atualizadas hoje no mercado, para você efetivamente fechar negócio. E aqui é realmente bater meta. Isso aqui é você fazer o negócio acontecer de verdade. E aí sim, você precisa ter resultado financeiro para isso. Você precisa ter ali no seu dia a dia o resultado para você falar assim, ah, tá, agora eu entendi e eu vou continuar e eu vou fazer mais e eu quero mais. Hum, aqui, só esses três pilares, gente, já seria um ótimo curso, né? Seria um ótimo método. É, mas aí, eu quis também trazer aqui, e esse aqui é a minha cerejinha do bolo, que eu falei para algumas pessoas ali, gente, vai lá, porque vai ter toda uma questão de produtividade, muitas coisas, mas vai ter a minha essência também. E eu tô colocando essa minha essência ali, que é quando você tá nesse quarto pilar, que é o topo para a vista. Você chega lá em cima e você tem a visão do todo. Você tem a visão do mercado, a visão dos negócios que você pode ter. E você começa até a compartilhar isso com outras pessoas, trazer outras pessoas para o seu mundo, para o seu universo e engajar mais pessoas. E aqui eu falo que você vai dominar as negociações complexas através de dominar o futuro dos negócios.
Quando você vai realmente ver e falar, isso aqui tem futuro, isso aqui serve para o meu futuro, eu vou incluir. Quando você desenvolve essa sensibilidade para saber quais são os futuros dos negócios que vai ter. E aqui a gente vai falar muito sobre as questões mesmo tecnológicas mesmo, as questões de inteligência artificial, o uso disso no nosso dia a dia, a questão de você trabalhar a sua marca, você trabalhar aquilo que você tem de valor, colocar isso para o mundo e você conseguir ter resultados com isso também. Toda essa parte do topo para a vista vai te dar a sustentabilidade dos outros pilares. Então, o que você aprendeu na base da montanha, no trilho dos desafios, no atalho estratégico, vai ser sustentável com esse pilar do topo para a vista, que é dominando o futuro dos negócios. Que você tenha isso, que você trabalhou e consiga colocar isso no longo prazo, na sua carreira. Esse é o método TNCH, que eu estou muito feliz de abrir essa informação aqui para vocês. Nossa, estou até arrepiada aqui. Mas, então vamos lá. Esse método está muito interessante. Eu gostei muito da forma com que foi feito, que foi elaborado. Tem muitas pessoas envolvidas, tem muito tempo dedicado para isso. E tem muito trabalho para ser feito também, tá? Daqui para frente. E assim, eu estou muito feliz de poder participar disso e criar isso, colocar isso a serviço de outras pessoas. Então, como que vai acontecer? Nós vamos ter, então, você já conheceu agora os quatro pilares, e aí você vai ter essa oportunidade agora que eu vou colocar aqui para a gente fazer essa jornada transformadora dos negócios complexos. Então, tudo que eu passei para vocês, como as informações, os erros, as coisas que as pessoas têm que aprender, que elas estão fazendo hoje, vai ser trabalhado no DNC Agro de uma forma muito, muito profunda, muito com o esforço que eu falei, que se você tiver, você vai colocar e vai ter resultado. Bom, o método do Iniciagro é um grupo que nós vamos ter, um grupo de mentoria, onde eu vou é, estar com vocês nesse grupo e vou querer participar da vida de vocês nesse processo, nessa jornada aí de transformação dos negócios, tá? Bom, temos aqui então as datas e horários. Vai ser aulas sempre ao vivo. Nós vamos fazer então em grupo essas aulas ao vivo, onde eu vou trazer gradualmente essas partes dos métodos e vou apresentar para vocês e vocês vão já usar automaticamente no seu dia a dia. Ah, as aulas ao vivo, elas vão começar já na próxima semana, em novembro, na quinta-feira, dia 7. Eu não coloquei o horário aqui, né? Mas assim, eu coloquei toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira nós vamos ter esse encontro especial, nós vamos estar juntos para falar sobre isso, sobre esses negócios complexos, sobre o mundo dos negócios. E aí eu vou ter a oportunidade de trazer tudo que eu tenho, e muito mais que eu vou ter, que eu sei que eu tenho, muito mais aí para trazer, para colocar à disposição de vocês. E colocar toda a forma como tem que ser utilizado, tá? Porque você tem muitas ferramentas hoje, mas como que você vai utilizar isso? Depois dos 4 meses, que vão ser efetivamente os meses de aprendizado, né, do método, mas não vai ser só um aprendizado, vocês vão ter que usar. Deixa eu deixar aqui. Aí nós vamos ter na sequência mais 2 meses do acompanhamento dessa jornada transformadora, do acompanhamento desses resultados. E aí, nesses 2 meses, nós vamos ter, então, encontros quinzenais. Vão ser encontros com um hot seat, né, que a gente vai poder trocar as informações, trazer as nossas dores, os nossos dilemas, para que a gente consiga resolver juntos. Nesses 2 meses, vai ser muito importante, porque você vai saber qual que é o pilar que você precisa intensificar mais o aprendizado, precisa aplicar mais no dia a dia. Qual que é o pilar que você precisa da Vanessa ali junto com você e falar assim, olha, Vanessa, eu preciso de uma ajuda nesse ponto aqui. Eu coloco aqui. O meu fone está acabando aqui. E aí, nós vamos ter então essas aulas ao vivo, gravadas, e vai ficar disponível numa plataforma.
Então, vocês vão poder acessar essa plataforma e vão poder assistir essas aulas quando precisar. Ou se em algum momento não tiver como participar ao vivo, vai ser bem uma perda, porque a participação ao vivo, ela é o que dá vida, né? E transformação para o nosso negócio. Mas vai ter, então, uma plataforma porque a gente vai ter as aulas gravadas. Não só as aulas, mas também muito, muito material. Material para usar mesmo. Para você parar e pegar e colocar ali a sua vida no papel e começar a praticar. Então, nós temos também, então, um grupo exclusivo, que vai estar exclusivamente para os integrantes, os participantes dessa mentoria, desse grupo. E aí, nesse grupo, a gente vai ter sim, então, trocas de experiências, vamos ter dúvidas, ou seja, a gente se encontra nas quintas-feiras e depois começa a trocar informação, trocar experiência, começa a se ajudar, um ajudar o outro. Gente, eu acredito muito na ajuda mútua. Sabe assim, sabe o que aconteceu aqui agora? Olha, deixa que eu vou aceitando, a Ana, ela falou, deixa que eu vou aceitando. Gente, eu acredito muito nisso, muito mesmo. E assim, esse é um dos motivos que me faz compartilhar cada vez mais o meu conhecimento, porque eu compartilho, aí ao mesmo tempo eu aprendo, e aí a gente troca, e aí eu vou atrás de coisas mais atualizadas, e eu trago de novo, e a gente cria algo bom. Então, a intenção do grupo ser grupo exclusivo é porque eu acredito nisso, tá? E é muito importante, né, a gente ter. Então, é o que eu falo de network poderoso. Vocês estão me ouvindo bem, né? Se alguém puder falar só se tá tudo bem. Sim, tudo bem. Uhum, ótimo, então vou passar para frente. Tá. Aqui a gente vai passar para os investimentos, tá? Investimentos desse grupo, dessa mentoria, que é tão importante a gente fazer o investimento e se dedicar para isso. Tudo tem um valor hoje em dia, tudo tem aquilo que foi investido de tempo e foi investido em dinheiro. O valor regular dessa mentoria em grupo, ela é de R$ 2.997. Um pagamento único, ele pode ser feito em 12 vezes, né? Porque a gente vai fazer pela plataforma, então você consegue comprar por lá, dentro da plataforma, e aí você consegue parcelar. E esse valor regular de 2.997 é o valor da mentoria, o que vale. O que acontece com essa questão dos valores dos investimentos, que eu considero muito importante colocar para vocês aqui. Ah, um, uma pessoa que, um curso, né, uma terapia que seja hoje, você não faz ela por menos de R$ 300 a sessão, cada sessão. Uma terapia, ela é bem longa, né? Qualquer curso que seja uma palestra motivacional mais voltado para a parte motivacional, ele é, ele é em torno de R$ 1.000 mais ou menos, né? Não é menos que isso. É máximo. Imagina, imagina se você, eu vou continuar. Alguém não vai explicar nada. Quase ele tem. Não Imagina funciona se isso. imagina assim, se vocês for fazer um curso mais específico de autoconhecimento exclusivo. Então, esse valor aumenta ainda mais, ok? Quando a gente fala no outro pilar, no, no segundo pilar, né, que é a trilha dos desafios, a gente entra muito na parte de descobrir como fazer negociações, como comercializar efetivamente. Quando você quer descobrir sobre o mercado, você tem opções de cursos de comercialização. Você tem muitos cursos aí que vão te ensinar aí a como fazer comercialização de soja, de milho, dos produtos. E esses cursos de comercialização, eles não são menos aí de R$ 2.000, R$ 2.500, tá? Depois a gente tem outros cursos que também são voltados especificamente para a área de vendas. E aí eu falo também porque todos esses eu fiz, gente. Então, não tem nada aí por menos de 2.000 também, R$ 2.500, geralmente um curso de vendas muito bom, que vai trazer essas informações bem valiosas aí para que você pratique, tá? E muitas vezes os cursos que tem, ele é muito assim, toma, faz aí. Você não tem, às vezes, um suporte, uma pessoa ali te ajudando, você tem que ir um pouco na raça. E hoje, quando eu falo que o mercado é muito rápido, muito dinâmico, é isso. Não dá para você esperar muito tempo, demorar muito tempo com uma coisa. Você precisa ter uma parte prática. E o curso de futuros, que existe curso de futuros hoje,
ele custa aí já em torno de R$ 6.000, que é uma coisa muito nova. É novo ainda, quase ninguém tem acesso até, ninguém sabe. Então, o nosso grupo de mentoria, né, o valor do meu método, o valor mínimo aí seria 2.997. Só que o que acontece? Nesse slide aqui, que eu trago para vocês, nós vamos ter a primeira turma do DNC Agro. Vocês confiaram no que eu tenho para passar para vocês. Vocês me deram um voto de confiança. Vocês têm a segurança de que eu tenho um conhecimento que vai ser muito útil para vocês. E vocês estão aqui por isso. E eu preciso fazer esse movimento acontecer rápido. Eu preciso fazer esse movimento dessas negociações se expandir. E por isso, essa primeira turma, essas pessoas que estão aqui comigo agora, que amanhã, ou agora mesmo, que puder estar aqui agora mesmo comigo, elas vão ter esse valor de 1.497. Também na plataforma, podendo dividir em 12 vezes, tá? Em até 12 vezes. E aí, a partir de agora, eu vou, então, passar para vocês o link, que já está pronto na plataforma, que vocês vão poder comprar. Vou disponibilizar no grupo e vou disponibilizar também por e-mail, para quem puder. Mas tem só mais uma coisa aqui também, tá? Que é o bônus, tá? Que é que, assim, sei que muitas pessoas já estavam ansiosas aí para esse momento, que eu sei que já sabem que vou ter essa oportunidade desses negócios, né? De fazer negócios juntos. Então, o bônus é que as primeiras três pessoas que estiverem já comigo, que entrarem, que comprarem lá efetivamente, ela tem uma análise de carreira comigo, individualmente. E a gente vai falar sobre os negócios, eu vou falar sobre os meus negócios, os meus planos, o que a gente pode desenvolver juntos e o que a gente pode agregar no grupo também. Então, vai estar junto comigo, do meu lado aí, para poder otimizar ainda mais o trabalho e ter mais cabeça pensando e a gente ter resultados, tá? Então, é isso. Eu fico pensando assim, o que que poderia impedir vocês de entrar aqui agora, sabe? De estar aqui comigo, assim. E eu fico imaginando que talvez vocês pensem assim, mas o mercado está saturado, o mercado não tem, né, muita concorrência. O que que eu posso dizer? Nesses cursos de liderança que eu fiz, né? Primeiro, quantidade de empresas no mercado é gigantesca, é enorme. Eu falo muito com as empresas no dia a dia, estou todos os dias falando com várias empresas. Eu consegui ver o padrão delas. E a principal dificuldade nessa questão de capacitação é que elas precisam de pessoas que conheçam essas técnicas. Porque conhecendo essas técnicas, ela entra fazendo, ela entra efetivamente mostrando resultado. É um passo já dado para que elas aceitem. Então, as oportunidades, elas vão melhorar, elas vão aparecer. Outra coisa que eu acho que talvez vocês pensem, nossa, mas mais um curso, né? Toda semana, tem que ir lá encontrar. Gente, aí vocês pensam assim, nossa, é tempo que eu vou gastar? Tá, mas o nosso método, o nosso trabalho que a gente vai fazer junto, em grupo, vai ser justamente pensando em otimizar tempo. A gente tem que trabalhar a gestão de tempo para a gente poder fazer negociações melhores, né? Para a gente investir o tempo de uma forma mais certa possível. Então, tempo é uma questão que a gente vai só produzir mais nessas quintas-feiras. Outra coisa é que é quinta-feira, gente. É só uma vez na semana, tá? E a minha proposta aqui é de trazer coisas práticas e úteis para vocês. Então, penso que a questão do tempo seja algo que vocês possam avaliar e vão querer entrar também. Não vai ter essa questão do tempo. A questão do valor, como eu passei para vocês, essa primeira turma tem esse valor. Provavelmente já, não sei quanto tempo, mas depois as pessoas que vão entrar já vai ser no valor regular, tá? Eu vou ter que analisar muito bem. Porque a minha intenção, primeiramente, era fechar essa turma já agora, tá? Nessa semana. Pode ser que aconteça isso ainda, mas pode ser que não. Eu ainda não sei. É o primeiro momento, gente. É uma experiência que eu tô fazendo aqui agora, então eu preciso saber como que vai fluir tudo isso.
né? E quem vai estar comigo. Então, é isso. É, aqui agora eu vou, não sei se está gravando, mas se estiver gravando, eu vou pedir aí pro pessoal já encerrar a gravação.